todo mundo que tem três parênteses significa judeu. Ah, tá, entendi. O Ian tá Tire. apontando aqui pra gente aqui a necessidade de alguma moderação no chat ali, já vamos dar um jeito. Tô procurando aqui. Começamos aqui mais um bloco do nosso As de Aspas, hein? Olha lá, ó. Com trilha sonora de André Abujanra. Convidado do dia, Ian Neves. Que dia? Dia do Trabalhador. E aí, meu amigo, a gente tem aqui aspas pro Ian, o As de Aspas, comentá-las. São 4 opções. Pode ser Paulo Leminski, pode ser um nobre inglês do século XIX, chama William Ward o homem aí, tá? Pode ser a caixa de comentários do G1, ou pode ser a nossa querida e amada Fernanda Takai. Muito bem, vamos ao VT, contendo a frase a ser analisada. Essa é um clássico, hein? Essa é um clássico, hein? Estude enquanto os outros dormem, trabalhe enquanto os outros vadiam, prepare-se enquanto outros brincam e sonhe enquanto outros desejam. Você tá falando sério? Pois é, quem escreveu isso estava falando sério, cara, foi quem, Ian? Hein? Chuta aí, qual dos 4 ali, cadê? Não me parece a Fernanda Takai, né? Então, eu acredito que seja um nobre inglês, né? E assim... eu vou manter... o que eu acho a respeito de nobres, eu vou manter pra mim hoje. Acho que eu... Tá bom. Que eu olho pra isso e digo hoje não. Tá? Só pra... Eu só Claro. quero... eu tô vendo que tá rolando um ruído no chat. Eu estava falando que tem uma pessoa com um apito de cachorro antissemita no chat, tá? E aí eu estava apontando que é a necessidade de banimento imediato dessa pessoa. já Só pra está vocês banido. que pegaram. Já pegamos pela esse metade. apito aí e jogamos lá no mato já. Obrigada. Tem que ir lá buscar, vai buscar o apito no mato, por favor. Ian, deixa eu te contar. A derivação mais conhecida dessa frase é trabalhe enquanto eles dormem, certo? Sim. Chega nos nossos dias assim. Aí eu queria saber de onde veio esse troço, porque é repetido como um bordão. E um fã dessa frase lá atrás me disse, é um ditado japonês, está ligado ao Kaizen, ao aprimoramento. Eu fui pesquisar e o cacete, Ian. As pessoas Não faço a menor é, ideia de se está ligado a isso. Não O tem que eu nada a sei ver com isso. A origem pouco importa, de verdade. É. O que importa é o que ele significa no nosso contexto, né? E vamos lá. Vem desse inglês e a frase completa seria essa, tá? Então seria essa Ah, é? ser a melhor Olha só. referência. Então essa seria Eu a melhor não sabia. referência. O que eu acho sintomático, né? Que essa disposição para o trabalho, essa determinada ética de trabalho, tenha vindo ali, daquele contexto de imperialismo, enfim, dominação e tal, né, cara? Sim, eu acho isso fantástico, porque nós estávamos num contexto no qual o capitalismo estava se tornando o modo de produção dominante, né? E que surge uma nova ética do trabalho. Porque a nobreza, que tinha como, né, o seu respaldo produtivo a servidão, se orgulhava muito de não trabalhar. Inclusive, vocês já devem ter ouvido aquela coisa de que eles branqueavam a pele para mostrar que eles nunca tomavam sol e que trabalhar era uma coisa que envenenava a alma, etc., né? Junto com o capitalismo, surge essa nova ética do trabalho de que o trabalho engrandece, né? O trabalho enobrece, o trabalho é o que te dignifica. Justamente uma ideologia propagada por pessoas que simplesmente não vivem do trabalho. Tanto a burguesia quanto a nobreza não vivem do trabalho. A nobreza vivia dos seus privilégios de sangue, a burguesia vive do seu capital. Mas é importante o poder da ideologia conseguir te convencer de que se você trabalhar muito, você vai conseguir chegar no patamar da burguesia, porque o burguês, para se tornar burguês, trabalhou muito. E aí a gente volta para uma notícia que ficou muito... que ficou muito evidente essa semana, né? Que foi aquela de que todos os bilionários com menos de 30 anos são herdeiros. Vocês chegaram a ver isso? Não. Não, mas não Mas me assim, é uma surpreende. pesquisa que constata o óbvio, né? Também, né? Não precisava nem da pesquisa pra gente saber disso. Mas é bom porque ter, claro. até o meu camarada Humberto Matos falou assim, todos os bilionários com menos de 30 são herdeiros, e todos os com mais de 30 também são. Isso é a conclusão que ele chegou, sabe? Mandou bem. Porque tem também aquela notícia famosa de que as famílias ricas de Florença são as mesmas desde o século XV. Então, assim, vamos deixar muito claro, gente.
essa coisa de que o trabalho é o que vai te tornar rico é um embuste. Quem é rico não ficou rico trabalhando, quem é rico ficou rico explorando o trabalho alheio. Burguês não trabalha e tampouco burguês gera emprego. Burguês cerca o emprego. O que gera o emprego é a demanda, porque burguês nenhum vai conseguir ir para o deserto do Saara e gerar emprego nenhum. Tá? O que o burguês faz é cercar a demanda para fazer com que o trabalho para atender aquela demanda passe pelo seu capital. É isso. O que nós queremos fazer é com que isso seja superado, não é nem eliminado, mas superado. Porque se os trabalhadores do dia para a noite sumirem numa fábrica, essa fábrica para. Mas se o burguês sumir e ninguém avisar, ninguém nunca sequer vai reparar. Então é disso que a gente está falando, tá? Não caiam nesse papo de que o capitalismo é um modo de produção que te beneficia, tá? Só porque as pessoas que são ricas te convenceram de que elas chegaram lá trabalhando. A gente falou do Silvio Santos, inclusive, né? Sobre como ele tem esse mito autocriado de que ele era um camelô e com muita transpiração e muita inspiração ele chegou no patamar que chegou. Nasceu rico, tá, gente? Mesma coisa com o Elon Musk. O Elon Musk, a única coisa que ele resolveu na vida inteira dele foi a própria calvície. De resto, ele explorou um monte de trabalhadores para chegar onde ele chegou. Realmente é uma grande obra de tecnologia. Eu, como calvo, aprecio. Eu acho que é o transplante capilar mais bem sucedido da história da humanidade. Ana, eu não gosto dessa frase, por óbvio, né? Mas, agora eu gosto da história que eu tenho com ela. Veja você que interessante. Essa frase, dita, repetida, ela nos é passada, primeiramente, como um antigo ditado japonês. Aí eu fui questionar as pessoas que conhecem a cultura e tal, não sabem me dizer como o ditado soaria no original, sinal de que o ditado talvez nem exista, né? Aí pesquisa aqui, pesquisa ali, vai cair onde? Num membro da nobreza inglesa do século XIX. Agora tá fazendo sentido para mim, doutora. Então essa é a minha história aí com essa frase, viu? Eu fiquei absurdado de saber. Porque eu dava como certo, eu acreditei que era um ditado mesmo. Essa é a mágica da coisa toda, fazer a gente acreditar que a exploração é para o nosso bem e que ela nos dignifica e de que, sendo mais explorado e mais explorado, a gente tá mostrando o nosso valor. E todos nós, em alguma medida, a gente cai nessas falácias, sabe? Quando a gente mesmo atrela o nosso valor pessoal, pensando no sentido emocional, assim, atrela o nosso valor emocional ao quanto a gente consegue produzir e atrela o valor das pessoas à nossa volta, quanto elas conseguem produzir. Olha a quantidade de distorções que a gente vai produzindo. A gente não consegue... É só isso, aliás, que a gente produz daí. Distorção de percepção. A gente não consegue perceber o quanto a gente é explorado, a gente não consegue perceber o nosso verdadeiro valor, o que a gente é, para além do trabalho, e não consegue perceber as nossas relações sociais a partir de outra chave que não seja da utilidade, né? No sentido de servir para alguma coisa, de produzir alguma coisa. Então, tudo se deteriora a partir disso, e o mais interessante é isso ser vendido como um conselho espiritual. A coisa vem revestida de sabedoria oriental, cara. Daí ela ganha outro tipo de credibilidade, tá ligado? Tem isso, né? Vamos ver o que interessou o pessoal na nossa caixa de comentários, no nosso grupo, no nosso Clube do Fim. Vamos lá. Tá lá. Teobaldo, conta pra gente. Temos aqui João Gonçalves. Pergunta: não acha que as pautas de esquerda versus direita afastam o povo dos problemas da classe? Direita versus esquerda surgiu com o capitalismo. Precisamos de um governo que governe para as classes. Ian, você sabe o que é polarização? Eu tava querendo manter também o teor aqui educado, mas eu sou um adepto da teoria da polarização, né? Saiba que... E também eu quero dizer que é a mesma resposta para a pessoa que falou: o Ian Neves fala pouco de liberdade de expressão. Eu quero dizer que a minha resposta é a mesma que seria se você falasse de polarização. Mas a respeito de direita e esquerda, vamos lá, né? O que é esquerda? O que é direita? Essa é que é a questão. O que isso significa? A conversa tem que partir daí. Então, depende do que você está chamando de direita e esquerda. Eu posso dizer para você o que nós marxistas, eu como um representante do marxismo-leninismo, consideramos, né, o que nós consideramos direita e esquerda. A esquerda
acredita que o capitalismo deve ser superado. E a direita acredita que o capitalismo deve ter a sua manutenção feita. Deve ser mantido, inclusive na extrema-direita, intensificado. É isso que a gente acredita. E aí você está falando em benefício dos mais pobres? Não existe nada que seja em benefício dos mais pobres de maneira mais categórica do que a extinção do modo de produção que explora justamente os mais pobres. Então parte da concepção. Se você está falando aí de outra concepção de esquerda e direita, isso aí vai dos seus critérios. Mas eu estou deixando o vocabulário que eu estou empregando muito claro. Porque a ideia aqui, gente, esses conceitos não servem para categorizar a realidade em caixinhas. Esses conceitos servem para que a gente compreenda a realidade de maneira mais precisa. E, como diz o Marx, né, não basta compreender a realidade, nós temos que ser capazes de transformar a realidade. Para nós, esquerda e direita, são conceitos que a gente utiliza para que a gente consiga comunicar melhor certas ideias. E para nós é categórico. Esquerda é o lado do espectro que acredita que o capitalismo deve ser superado. Em diferentes lugares do espectro de esquerda nós temos a tentativa de superação do capitalismo através das eleições, dentro da democracia burguesa, como foi feito no Chile, ou através de revoluções, como foi feito na Rússia, na China, em Cuba e etc. Não sei se eu respondi bem, mas... Não, eu acho que estão aí explicados os sabores de esquerda, né? Tem aqueles entre nós, para a gente completar rapidinho, ó, que acham que tem conserto, tem remendo, né? E aí a gente se apega, por exemplo, a ideias, talvez a gente discorde nesses tópicos, tipo renda mínima universal e qualquer coisa que possa aliviar a vida do cara nesse exato momento. Para quem acha que tem conserto, o que o Ian diz? Para quem acha que tem conserto, é uma coisa que... eu sempre dou esse exemplo, né? Gente, a primeira revolução socialista duradoura da história foi a Revolução Russa, né? 1917. Vocês acreditam que em 1905 já tinha um grupo lá na Rússia chamado de liquidacionistas? Os liquidacionistas eram um grupo na Rússia pré-revolucionária que acreditavam que a era das revoluções tinha ficado no século XIX. Que a era das revoluções já tinha passado. E que agora, no novo século XX, o que era possível era apenas reformas do capitalismo. Atenuar o sofrimento que o capitalismo trazia. Isso em 1905, antes da primeira Revolução Socialista duradoura e antes de todas as outras, porque o século XX foi o século das revoluções socialistas. Então, assim, existem duas formas de acreditar que é reformável. Uma é não acreditando que uma revolução é possível, e para isso eu digo, todos os momentos pré-revolucionários existiam grupos que acreditavam que isso não era possível, tá? Desde sempre. E pessoas que acham que uma reforma é o suficiente. Aí eu dou um exemplo para vocês que são brasileiros, aí no chat. Nós tivemos, eu não vou entrar no debate de se foram reformas ou não, mas nós tivemos avanços sociais no período dos governos do PT, não é? No Lula 1, Lula 2, na Dilma, tivemos avanços, não tivemos? Saímos do mapa da fome, não vou entrar no mérito de se os critérios da FAO são bons critérios, tivemos aí um engrossamento da classe média, tivemos uma ascensão social através do consumo, e num piscar de olhos após o golpe contra Dilma Rousseff, a gente não só perdeu tudo, como parece que a gente andou em marcha ré em altíssima velocidade. O que eu digo para vocês? Vocês todos que viveram esse período sabem que esse tipo de reformismo é, no máximo, temporário. Ele é temporário. Porque quando a burguesia, a classe dominante nacional e internacional, querem reverter e botar a conta da crise nas costas da classe trabalhadora, ela coloca e não tem choro nem vela. Tudo isso foi feito num processo, num piscar de olhos e, assim, com pouquíssima resistência da classe trabalhadora. Hoje é Dia Internacional dos Trabalhadores e tal, é bom a gente salientar que não é Dia do Trabalho, é Dia dos Trabalhadores, né? E não tem como a gente deixar de falar sobre como o trabalho no Brasil tem sido precarizado justamente após a reforma trabalhista. Justamente após a crise de 2015 e após as reformas, as contra-reformas neoliberais do governo Michel Temer. Isso tudo é uma coisa que é impossível ser ignorado, e a gente tem que dizer que se a gente tem uma pauta mínima reformista, é a revogação imediata dessas contra-reformas a partir de 2016, 2017. Isso é a nossa pauta mínima.
Porque enquanto essas contrarreformas, né, eu vou salientar aqui que são contrarreformas, continuarem em voga, a gente vê casos, por exemplo, de notícias dizendo que o trabalho formal no Brasil cresceu, mas na verdade esse dado está mascarado porque a reforma trabalhista instituiu um novo tipo de trabalho por CLT, que é o trabalho intermitente. Então nós temos, por exemplo, de pessoas que trabalham de forma intermitente, 2/3 não trabalham há meses. Tem carteira assinada, tem contrato e não recebem salário e nem trabalham. Aí dá a ilusão de que o trabalho formal está crescendo no Brasil, mas na verdade se alterou o que é considerado trabalho formal. Ou seja, né, qual que é a maneira como a gente faz para ter mais gente formalizada? Faz com que quem é informalizado seja considerado formalizado pelo Estado. É simples assim, sabe? Esse é o meu recado, né, para hoje, para o Dia do Trabalhador. Né? Perfeito, tá aí o Ian Neves mostrando pra gente que o historiador leva vantagem no debate, né? Olha lá, um exemplo de um passado mais remoto, lá do começo do século XX, outro do que é ontem em termos históricos, e tá equacionada a questão. Voltamos em seguida, um brevíssimo intervalo.